Bom, vamos retomar o nosso próximo tema de discussão, é a relação entre a imprensa e o Poder Judiciário. André, Joaquim, quem começa? Joaquim. Velhos são os outros. Antes de 1500, Américo Vespúcio, financiado por um Médici, fez algumas viagens aqui para perto da gente. Uma dessas viagens foi para Fernando de Noronha, que não tinha esse nome. E lá ele fica encantado com a natureza e depois para em outros pontos do continente. E quando ele volta, o instrumento de comunicação e de prestação de contas eram cartas. Não tinha nem, vamos dizer assim, imprensa como meio de comunicação. Então, o que ocorria? O navegador escrevia 2 ou 3 cartas, uma para o rei, outra para o financiador. E essas cartas, então, percorriam as cortes e eram multiplicadas por pessoas que escreviam cópias da carta. Quer dizer, então, eu estou falando diante da imprensa. Uma dessas cartas de Américo Vespúcio chama-se Mundos Novos. E ele descreve o paraíso que ele tinha encontrado. Fernando de Noronha e parte do continente. Essa carta percorre a Europa inteira. Ela vai influenciar a noção de paraíso de Montaigne. Ela vai influenciar a noção de paraíso de Botticelli. E uma dessas cartas chega nos mosteiros, porque os monges eram quem copiavam as cartas. E chega no mosteiro, e aí a minha primeira homenagem ao Tércio, alemão. Né? E eu tenho o nome do padre, mas é muito... Eu não sei pronunciar, mas enfim. E o padre tem que fazer um mapa. A carta chega também a Thomas Morrows. E é esta carta, com base em Fernando de Noronha, no Brasil e no continente, que Thomas Morrows dá o nome de utopia. Então, nós, em algum momento, já fomos uma utopia. Né? E é essa utopia que depois o Montaigne, e Botticelli e outros reproduzem. Mas o padre do mosteiro faz um mapa, o novo mapa do mundo, do Mundos Novos. E nesse mapa, ele raciocina assim: África é feminino, Europa é feminino, Ásia é feminino. E aí a minha homenagem à Andréia, que é uma feminista. E aí ele vê o continente novo e coloca América, em vez de Vespúcia, porque pensava que, em vez de Colômbia, que o nome que deveria ser era Colômbia, que descobriu a América. Mas aí ele escreve América.
O que é isso? Fake news. É a primeira e mais vitoriosa fake news do mundo. Compreendeu? Isso que eu estou dizendo a vocês é verdade. Eu escrevi, pesquisei intensamente nesse negócio. De modo que eu quero fazer duas distinções iniciais. De primeiro, a ferramenta tecnológica, ou a plataforma tecnológica, ou o meio tecnológico, ele pode ser uma carta, ele pode ser a imprensa, ele pode ser o rádio, ele pode ser a televisão, telefone, imprensa, internet. Então, eu queria fazer uma distinção entre a evolução tecnológica, que não tem nada a ver com o uso dessa evolução tecnológica. Já foi dito que o que distingue uma geração de outra não são os novos problemas, mas as novas respostas para os mesmos problemas. Então, muda de tecnologia, e aí esse exemplo do fake news, e que a gente chega até hoje com a questão do fake news. Então, eu quero fazer uma distinção entre a evolução tecnológica das ferramentas ou das plataformas, que necessariamente não dizem nada a respeito do uso, da missão, dos limites e dos valores que essas tecnologias têm que respeitar. E, em geral, são os mesmos valores na democracia e nos tempos que a gente vive. Censura? Não. Liberdade de imprensa? Sim. Tércio, vou discordar de você, mas é a discordância que tem feito uma amizade eterna. A imprensa, a mídia, esses suportes todos, na democracia, tem que atrapalhar o governo, sim. Tem que atrapalhar o governo, sim. Tem que botar o oculto público. Essa é uma resposta consolidada na democracia. Não dá para mudar. Você pode mudar até o nome, mas não a missão. Então, essa é a primeira distinção que eu quero fazer. Muda-se as tecnologias, os suportes, as ferramentas, mas tem alguns valores que estão consolidados. E vamos mudar esses valores? Para a imprensa sobreviver, ela tem que mudar esses valores? Ou tem que encontrar novas soluções para as ameaças que esses valores têm tido? Esse é o meu ponto. O segundo ponto. O segundo ponto é que, em geral, pode passar uma impressão de que quarto poder da imprensa é alguma coisa contra governos. É um uso da comunicação e da sua plataforma contra governos. Poderes constitucionais. Ou seja, é um monólogo, é um diálogo de mão única. Quarto poder é o controle do governo. E só quem usa é a sociedade. Só quem usa é a mídia, é a imprensa, seus proprietários. Para a gente ter uma visão compreensiva do uso da imprensa ou das diversas tecnologias, nós temos que saber que o governo também usa essas tecnologias.
O Trump também usa o Twitter para atrapalhar a sociedade, para atrapalhar a cidadania. Então, não é uma dicotomia com as posições definidas. Getúlio criou a Hora do Brasil, não é? Roosevelt usava a conversa ao pé da lareira para expandir as suas ideias. Então, o uso não é exclusivo da sociedade. O governo também usa. E o governo pode usar bem ou pode usar mal. Esse aqui é o problema. Às vezes usa mal. Às vezes usa contra a imprensa. Às vezes usa contra as mídias. Às vezes usa contra a liberdade. Bolsonaro. A grande novidade hoje é que, pela primeira vez, está havendo um uso intensivo dos meios sociais pelos governos, pelos poderes constituídos, que nunca houve. A começar pela boa ideia da TV Justiça. O que é a TV Justiça? É um modo que o governo, um dos poderes, se comunica com a sociedade. E pode ver, e pode ter bons usos e maus usos. Estudos lá do Diego Werneck e do Leandro evidenciam que, com a TV Justiça, houve um percentual de aumento do tempo do voto do ministro. Você sabe, é mais de 30%. A gente viveu isso no CNJ. Hein? A gente... Conta aí. Quando eu fui do CNJ junto com o Joaquim. E no começo das sessões, no início, não havia exibição da nossa sessão. E a sessão era muito rápida, muito objetiva e muito clara. Aí, a partir do momento em que se começou a televisionar a sessão do Conselho, nós nunca mais conseguimos sair de lá antes das 10 horas da noite. Foi em 2008. 2008. Na minha gestão, a gente termina às 5, Mas está televisionando. Mas está televisionando? Ao vivo? É. Ótimo. Conseguiu, que bom. Maravilha, ministro. Meus parabéns. Espero que isso seja exemplo para tudo, inclusive para o Supremo. Inclusive para o Supremo. Embora o senhor tenha, de vez em quando, tentado acabar a sessão mais cedo, mas, enfim. Então, é o seguinte, você teve um aumento de exposição dos ministros na televisão, dos juízes, nos Facebooks, e que André vai falar e tudo. Então, a minha segunda distinção é essa. Não é somente a sociedade, a imprensa, a opinião pública, como foi dito aqui, que se dirige ao governo. É o governo que usa esses instrumentos, às vezes bem usados e às vezes mal usados. E a democracia tem que ter um padrão do que é mal usado. A liberdade de imprensa é um padrão, hoje em dia, consolidado. Essa é minha segunda divisão. Minha terceira, eu vou ser rápido hoje. Eu estou, para dizer a vocês, eu estou meio romântico hoje. Hein? Mas aí, ministro Toffoli, o meu romantismo hoje, eu estou meio romântico, não se preocupe
que não vai chegar ao iluminismo. Eu paro antes. Bom, então, qual uma das missões da comunicação, da imprensa? E aí falou-se aqui de várias possibilidades, todas elas políticas. A minha experiência básica é do uso da imprensa como educação da cidadania. E é sobre esse tema do uso da imprensa como cidadania e educação que eu quero entrar agora. Eu quero baixar para isso, esse aqui. Pronto. Então, quando me perguntam qual o principal livro que eu escrevi, eu digo Telecurso 2000. Quando a educação, sobretudo jurídica da sociedade, na experiência minha, e aí vou falar do cotidiano, ela é uma experiência vitoriosa na democracia. E a gente deve, é o quarto ponto, que então eu vou juntar, a Otávio Frias Filho. E aí eu quero fazer esse meu texto uma homenagem a Otávio Frias Filho. Otávio Frias Filho, no final, na década de 70, percebeu que o combate à ditadura necessitava da legitimidade do apoio popular. E muitas das questões era fazer com que se compreendesse o que estava em jogo, direitos que estavam em jogo, ameaças que estavam em jogo. E aí, Otávio abre o jornal aos intelectuais, aos professores, a físicos, ao Tércio, a mim, para que a gente explicasse o que estava em jogo. Estava em jogo a democracia. E a democracia precisava de apoios legítimos. E a imprensa foi buscar essa legitimidade. Quanto mais o Brasil compreendesse o que se passava no Brasil, mais nós estaríamos próximos da democracia. De modo que, entre as diversas funções da imprensa ou de qualquer um desses mecanismos de tecnologia, temos que apontar o papel de educação para a liberdade, diria pernambucanamente Paulo Freire. Esse papel é fundamental até os dias de hoje. Quando Otávio, estou em Olinda um dia e liga Boris Casoy, isso que é década de 70. O Boris diz, e aí o Fernando Lotenberg, Thaís, eram pessoal dessa época. O Boris diz, Joaquim, provisor, Otávio estava assumindo a Folha, está lhe convidando para escrever na Folha. E aí eu disse, não, eu nunca escrevi para jornal, eu sou acadêmico. Ele insiste. E eu dei a resposta a ele que meu pai me ensinou a dizer. Se você quiser a resposta agora, não, mas se quiser esperar um pouco,
desci, e quem estava embaixo na minha casa, no sofá? Esses acidentes da vida. Boaventura de Souza Santos. E aí o Boaventura diz, opa, Joaquim, tu tens que entrar, vai mudar este país. Em Portugal, os intelectuais estão indo para os partidos. No Brasil, os intelectuais estão indo para a mídia. E isso é decisivo para a democracia. Mídia e democracia. Quem abriu essa porta foi Otávio Frias Filho. Antes de despedir, o Boris disse assim, ó, Falcão, são 3 vezes por semana, hein? 30 linhas. E aí eu passei a almoçar em 30 linhas, discutir em 30 linhas, porque tudo era de telex, era um horror. Mas tinha ali uma missão para a imprensa, Tércio, e uma missão de educar para a democracia. Essa missão depois se repete no Mensalão. No Mensalão, liga Fernanda de Escócia, do Globo, e liga, ao mesmo tempo, a Folha. E pede que a FGV traduza para o cotidiano das pessoas o necessário combate à corrupção. Porque sem isso não chega às pessoas. Chega a uma elite. A massificação é a melhor forma de democratização das ideias certas, no nosso caso. Nós escrevemos no Mensalão 73 artigos para a Folha e 60 e tantos para o Globo. E no Mensalão se solidifica o Brasil vendo a democracia atuando no nosso Supremo. E aí o Supremo alcança uma legitimidade extremamente positiva. Isso nasce, essa ideia de imprensa, educação e democracia, nasce com Otávio Frias Filho. Por quê? Porque a permanente obsessão de Otávio era ultrapassar limites. A revelação de simetrias e assimetrias, perspectivas e antiperspectivas, o mosaico que você falou. Até mesmo um mosaico com ilusões óticas, escondido onde estejam. Um dos livros de Otávio, Seleção Natural, a capa é Escher. Não sei se vocês já viram Escher. Escher é a ideia de quando abre uma porta, em vez de você estar subindo, está descendo. O pássaro que se transforma em peixe. Escher era a matriz do pensamento de Otávio. A aceitação e, ao mesmo tempo, a fuga da contingência, que aprisiona o jornalista em direção do futuro, mas que ele muito procurava. O combustível do seu pensamento era a curiosidade, mas a curiosidade pragmática, para ser transmitida aos leitores, com clareza e simplicidade. Essa função educativa do jornalista é decisiva. Como editor, ele pedia a seus colegas da Folha didatismo. Argumentou certa vez para criar a seção de análise, as pesquisas mostram que nosso leitor compreende muito menos que gostaríamos. Precisamos traduzir, simplificar as notícias, os debates, numa linguagem e num raciocínio mais perto do leitor.
Em uma pergunta, em uma entrevista, perguntaram a Otávio: o que você gostaria de ter sido se não fosse professor? Jornalista. Professor, professor, professor. Respondeu 3 vezes. E em sua sala de aula, no prédio da Folha, ele ensinou o Brasil. O que eu acho, Eduardo, que em quase todo bom jornalista há um professor em potencial. Em quase todo professor há um jornalista latente. Não é? Como editor, ele era um chefe de orquestra. Às vezes Wagner, às vezes Mozart, oferecendo aos leitores as fontes plurais, a surpresa do inédito, do trompete, do piano, raramente a harpa, sobretudo na primeira página, que se falou das manchetes. O cello. O cello era o final do editorial, sempre. Otávio detestava notícia solo. Orquestrava melodias, mosaicos, harmonias e desarmonias, do cotidiano e do eterno presente, como ele gostava de dizer. Não se tratava de oferecer ao leitor o debate fragmentado, a posição explicitada e argumentada. Ele tinha detestava notícia óbvia. Ele tinha perfeita noção que ele queria notícias de tonalidades diferentes. E aí ele cria o jornalismo novo no Brasil. Como Escher, ele sabia que escadas que descem podem subir. Pássaros que estão indo são peixes que estão voltando. Caminhos que se cruzam, às vezes se separam. A edição de um jornal é sempre uma surpresa. Era necessário estilhaçar o fato para recompô-lo, desintegrá-lo para refazê-lo. Essa é a sua estratégia. A arte do editor, nessa perspectiva, se combina com a arte combinatória. Na expressão de Leibniz, é que a principal ideia é que todos os conceitos não são mais do que combinações de pequenos conceitos. Um jornal é a combinação de pequenos conceitos. Isso é que lhe dá a forma e a direção e o faz democrático. Essa arte combinatória de um chefe de orquestra tinha um limite muito claro, que é a defesa da liberdade de imprensa. E essa defesa da liberdade de imprensa está num documento mais claro de todos, que é a carta que ele manda para o Fernando Collor. Você participou desse? Hein? Tá. A carta que ele manda para o Collor, quando o Collor quis processar ele e 3 colegas da Folha. É bom lembrar e terminar com essas palavras de desassombro, que são muito atuais. O problema, senhor presidente, é o abismo que se abre entre o que o senhor diz e o que o seu governo faz. Entre o liberalismo de retórica e a selvageria da ação. Entre o privativismo confesso e o intervencionismo que é praticado. Como cidadão, estou farto de suas tentativas de iludir, desorganizar e tutelar a sociedade.
que o senhor esqueça o processo contra meus 3 colegas. Concentre seus rancores na minha pessoa, já que deseja atingir a Folha como instituição. O senhor exige aplauso irrestrito e capitulação. Não pode ser mais atual essa carta. Devo dizer que quanto mais o senhor persegue este jornal, maior é o ânimo que vejo nos jornalistas, não apenas da Folha. Seu governo será tragado pela turbulhão do tempo, até que dele só reste pálida reminiscência. Mas esse jornal, desde que cultive seu compromisso com os direitos dos leitores para com a verdade, continuará de pé. Até mesmo, senhor presidente, porque o senhor é capaz de compreender que a minha causa, a liberdade de imprensa, é melhor do que a sua. Assinado Otávio Frias Filho. Ricardo. Falar rapidamente, retomando um ponto que o professor Tércio falou, que eu pude ver só de forma fragmentada, que eu estava em viagem, e que o senhor retomou, que é a questão do meio do direito. Né, e principalmente com a questão da TV Justiça, que eu moro na Alemanha e os alemães sempre tomam um choque muito grande. Falam, mas eles são filmados quando eles estão discutindo? Todo mundo pode ver ao vivo? Isso é um choque para os alemães. Não quer dizer que também eles têm o melhor modelo e nem os americanos. Né? Mas se a gente for parar para ver, enquanto advogados, juristas, talvez o maior ganho da tradição jurídica ocidental tenha iniciado com o digesto. Quando você consegue escrever em um livro, com um poder de abstração muito grande, várias regras, né? Que nenhum homem conseguiria, ninguém consegue recitar o digesto. Né? E o meio é muito importante para o direito, passa a ser importante para o direito. Nesse caso, o meio impresso. E a gente tem, depois do desenvolvimento dos brocados romanos, que nada mais é do que o papiro é muito caro. Os estudantes não podiam ter papiro. O que eles faziam? O professor em Bolonha, na Itália, na Alemanha, dava aquela aula de 2 horas, no final ele tinha que resumir. Pacta sunt servanda. Aí ficava aquela ideia. Conditio sine qua non. Então, quer dizer, o meio do direito ele tem uma influência muito grande na normatividade do direito. E a tradição jurídica nossa foi muito ligada à construção conceitual através da escrita. Tanto é que o juiz escreve a decisão. E aí a gente tem, com a TV Justiça, um novo meio. De repente, o juiz não escreve mais. Ele não tem só a questão da elaboração conceitual. De repente, ele é um ator de entretenimento. No início, nem tanto. E, aos poucos, e a gente vê cada vez mais, eu não sei, já imaginou daqui 30 anos, com as nomeações, o que vai ser? Então, não seria isso um sintoma muito que aproxima demais a forma do nosso direito de uma forma de entretenimento, que seria uma forma de deturbação da racionalidade jurídica como foi construída até hoje? Não vejo assim. Absolutamente. Isso pode ser uma tradição na Alemanha. Mas, necessariamente, não é um modelo para todo mundo. Pode estar de acordo com a cultura alemã. E o fato de estar escrito não me dá certeza. O fato de estar comprovadamente escrito não me dá certeza. Nosso Celso Laffer, na fala dele, foi muito claro, as palavras não têm um sentido unívoco. Qual é o poder do juiz e o poder do Supremo? A gente viu, a gente vê e está certo. É o poder de você não poder predizer o que vai ocorrer, porque as palavras não são unívocas. No dia que você sabe como um juiz vai votar, ele perde o poder. O poder dele é a incerteza do conteúdo da palavra.
E tem mais. Hoje em dia, com a neurociência e com os bancos de dados e com as informações todas, você, cada vez mais, a predição é uma forma, ou como alcançar uma predição é o objetivo dos advogados e das partes, dos direitos. O importante é que tenha um processo de predição claro e estabelecido, e que necessariamente não precise ser escrito, mesmo porque o escrever não garante o significado unívoco das palavras. O que garante é uma cultura. E aí eu vou lhe dar um exemplo que, para mim, é... Você citou Europa, para mim é um exemplo que está aí, que a gente tem que avaliar. Inglaterra. Inglaterra, primeiro que agora tem um modelo de Supremo, não é? Porque antes era Lorde, era a Câmara do Lorde. Ele necessitou criar um modelo de Supremo. Porque, repare, hoje em dia, os dois maiores poderes de qualquer sociedade não é o executivo nem o legislativo. Os dois maiores poderes numa sociedade é o Banco Central e o Supremo. E, sintomaticamente, são non-elected powers. Então, você tem que criar mecanismos de predição. A Inglaterra, pela cultura dela, criou seus mecanismos próprios, como costume, equidade, como se fosse uma bola cultural de cristal que controla as instituições, mas não necessariamente não precisa ser escrita nem formalizada. E o que ocorreu agora? O Boris Johnson estourou essa bolha ao interpretar os 15 dias de férias, que era férias culturalmente, por séculos, determinada para questões administrativas, ele deu uma interpretação, está lá o texto escrito, ele deu uma interpretação dizendo o quê? Dizendo que, no fundo, ele queria estender isso para ele conseguir arranjo político do Brexit. Ou seja, ele criou uma incerteza na aplicação das normas constitucionais dele. E o que ocorreu? Ocorreu uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: ele quebrou a previsibilidade da interpretação da norma que determinava 15 dias. E foi a rainha. O que a rainha fez? A rainha disse: a previsibilidade é mais importante do que o parlamento aberto, de modo que eu não quebro minha tradição. E aí a rainha assinou aquele negócio. Assinou a proposta do Boris Johnson, que é de fechar o Congresso, a partir de uma interpretação nova, escrita, quer dizer, acho que é escrita. E aí foi para o Supremo. E aí o Supremo passa a ser o órgão com mais poder, porque você não sabia como é que ele iria decidir, como a rainha ou como o Boris Johnson. Então, eu acho que a TV Justiça é um ganho nosso.
A sociedade brasileira hoje discute seus direitos. A sociedade brasileira é capaz de entender, aceitar ou criticar o Supremo. A Inglaterra, se você entra na internet e paga 14 libras, você recebe o vídeo da sessão que você quiser, quando você quiser. Vários estados americanos transmitem sessões. Eu já vi sessão do genro do rei na Espanha sendo julgado. A transparência e a possibilidade de você ter novos caminhos para o grande desafio, que é a predição da decisão, vai ser um dos problemas, e já é um dos problemas da modernidade. De modo que viva a TV Justiça! Deixa eu... Bom, deixa eu... Joaquim, deixa eu fazer uma observação. Primeiro, você disse que ia discordar de mim. Eu acho que você, na verdade, não discordou. Não, o que eu disse... Não, eu sei. Não. Então, isso é uma estratégia de retórica. Eu tentei justamente fazer uma diferença entre a forma de poder do quarto poder, em termos de contrapoder, e contrapoder é exatamente isso que você falou, não? E antipoder, que é outra coisa. Não? Então, é outra coisa. São duas coisas... Mas, enfim, são coisas diferentes. Não, contrapoder, ela sempre foi. E isso é positivo. O Twitter do Trump não é contra Trump. Sim, mas uma segunda observação que eu gostaria de fazer a respeito da TV Justiça, não? Para ser sincero, eu vou falar do meu ponto de vista. Bom, eu sou advogado. Eu sou capaz de ouvir o voto do ministro Celso de Mello do começo até o fim. Mas eu me pergunto, você está falando do público em geral, quem ouve? Quem tem essa paciência de ficar 5, 6 horas vendo aquelas sessões? Na verdade, o que acontece, e aí eu vou um pouquinho na direção do que o Ricardo levantou, é outra coisa. O público, em geral, é capaz de ficar 90 minutos, mais os 15 de intervalos, vendo um jogo de futebol. Mas o que faz aqueles 90 minutos e os 15 de intervalo alguma coisa interessante é aquilo que a Globo se especializou em grandes lances, grandes momentos, e aquilo fica sendo jogado o tempo inteiro. Isso funciona no futebol. A minha impressão é que isso funciona também em relação à TV Justiça. Os grandes momentos, esse julgamento de anteontem, o final, eu fiquei vendo a Globo. O que você percebia? Eram 30 segundos, às vezes 1 minuto, de cada ministro. E aí parava. E nessa escolha é que está, por assim dizer, o jogo do poder da imprensa. Não está na TV Justiça. A TV Justiça não tem poder nenhum. Agora, a imprensa exercita o seu quarto poder quando ela faz esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho, essa atenção. E aí entra um pouquinho esse outro lado. Afinal, como é que nós estamos lidando com isso? O que aparece, afinal? O tique, o jeito de falar, aquela frase naquele momento, ou aquilo que está sendo efetivamente decidido? Acho que essa é a pergunta. A minha mulher, Viviane, me proibiu de eu falar do julgamento de ontem. Então, eu não vou falar do julgamento
de onde que ela disse que eu não posso lá falar. Mas repara, é lógico que eu tenho que obedecer, é lógico que eu obedeço. Mas repare, Técio, o problema de edição de uma notícia está na carta de Américo Vespúcio. Está sempre na vida inteira. Sim, mas isso não é um privilégio da Globo. Então, e você pode ser contra a edição da Globo, mas não seja contra a TV Justiça ou a sessão. Agora, mais ainda, não é a Globo que capta as notícias. Quem capta a sessão é a TV Justiça e capta toda. E está para todo mundo que queira assistir. As mídias sociais necessariamente não se baseiam na edição da Globo. Se está errado ou não, etc., tal, é papel do jornalista ser editor, não é? Agora, você disse que a Globo fica repetindo 1 minuto, etc. e tal. E o ministro? Quantos ministros que vão lá com frases feitas para pautar, inclusive, a Globo? Quantos ministros? Eu sei, mas isso não implica de que seja ruim você ter uma TV Justiça. Quantos ministros fazem ofensas pessoais na sessão? Eles estão pautando também. E esse é meu primeiro ponto. Esse é meu primeiro ponto. Ou seja, não vamos pensar de que o governo, os poderes também não usam, como qualquer outro usa, os meios de comunicação. Eu ia falar uma coisinha sobre a TV Justiça. Porque eu acho muito importante essa questão da TV Justiça. Eu acho que ela é imprescindível, transparência. O que acontece é que, o que a TV Justiça está mostrando é o anacronismo da justiça. E isso precisa ser refletido de dentro para fora, inclusive. Eu confesso, eu me lembro do desembargador Alves Braga, um dia ele foi fazer correção numa comarca do interior. E o juiz mostrou todo orgulhoso as sentenças e disse: o senhor gostou? Ele disse: olha, as suas sentenças são como um mel, são muito boas, mas custa sair da garrafa, né? E eu diria o seguinte, que eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, nós tínhamos um método moderno de julgar, até porque a gente tinha que julgar, porque tinha eleição. Então, cada juiz dizia o seguinte: meu ponto de vista é esse, em 5 minutos, 10 ou até 15, expunha seu ponto de vista. Passava, em 1 hora de sessão, se decidiam as questões mais cruciais. E depois, quem queria lavrar o voto, mandava publicar no Diário Oficial, lavrava o voto. Então, eu acho que esse é um ponto, ministro Toffoli, que eu já falei nisso, não é contra o juiz, é a favor do juiz. Porque acho que o juiz precisa se modernizar nesse sentido, em benefício da justiça e da imagem da justiça. Só para encerrar aqui, porque a Andréa está impaciente aqui, o valor, Ricardo, da TV Justiça no meu dia a dia é quando eu chego na casa da minha sogra, e aí a minha sogra, que tem 82 anos, diz assim: vão conceder o embargo infringente ou não? Tá bom, tá certo. Não, de fato. Mas acontece também, eu vi a reclamação do ministro Marco Aurélio lá dizendo que não pode tratar todo mundo de vocês, etc. Mas o chofer de táxi vira para você. Você viu o que o Marco Aurélio falou? A gente não, mas isso é fruto um pouco. Isso aí, tá bom, tá bom.